Já parou para pensar na quantidade de partidos que existem atual no sistema pluripartidário brasileiro? O quanto que a quantidade disso tudo pode afetar na aprovação de uma política pública, a falta de sinergia entre os partidos, a falta de sinergia nas ideologias? Já parou para pensar o quanto que isso pode realmente afetar a vida do seu bairro, da sua cidade? A gente precisa entender esses fenômenos porque isso não dá mais para acontecer. O nome disso é chamado de presidencialismo por coalizão. O presidencialismo por coalizão é uma característica do governo atual brasileiro, onde o presidente, o chefe do Estado, por mais que ele é eleito de forma indireta e independente, ele precisa garantir suas coalizões pelos demais partidos brasileiros, para poder garantir a sua governabilidade. O maior ponto do presidencialismo é o fato do atual governante do governo brasileiro garantir ou coalizões muito homogêneas ou fragmentadas. Isso, mais o grande número de partidos brasileiros, conforme que tomam decisões muito duvidosas de acordo com a mídia, a população corrobora para a fragmentalização do presidencialismo por coalizão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato no dia 1º de janeiro de 2023, porém encarando um congresso onde seus apoiadores e governo enfrentavam minoria. Para governar, mais uma vez recorreu ao presidencialismo de coalizão, convidando partidos de vertentes ideológicas diferentes, como, por exemplo, União Brasil, MDB, PP e Republicanos, para compor base. Porém, no primeiro ano de gestão petista, o governo tinha apoio de 86% no Congresso, diminuindo no segundo ano para 77%. Isso é uma diminuição de 9 pontos percentuais. Essa estratégia, por mais que legítima no sistema político brasileiro, se apoia muito na patronagem, prática que marcou governos anteriores de Lula. Cargos em ministérios, bancos públicos, estatais, são distribuídos como moeda de troca para garantir apoio parlamentar. Uma forma moderna de troca estrutural do Estado por sustentação política. Mesmo com o uso intenso de políticas de aliança no governo atual, o Congresso inventa diversos desafios para manter a coesão. Um exemplo atual disso foi a votação da PEC da blindagem, onde até parlamentares da base de apoio do governo votaram a favor, desencontrando com o discurso oficial do presidente. Esse tipo de divergência revela como as coalizões são frágeis e são sustentadas por interesses transitórios. Essa fragilidade não é apenas simbólica. Um levantamento recente mostrou que, na base de aliados do governo Lula III, houve um registro de 40% de infidelidade nas votações no Congresso. Isso significa que quase metade dos parlamentares da base de apoio foram contra os interesses do Executivo. Além disso, mesmo que há articulações de alianças políticas, a aprovação de projetos vindos do Executivo é baixa. Em 2023, estima-se que 27% foram aprovadas, sendo ela a taxa mais baixa desde 95 no governo do FHC. Política. Então veja que curioso. Por que o Senado votou contra a PEC da blindagem? O Senado votou contra a PEC da blindagem porque os senadores, quando eles disputam a eleição, eles disputam a eleição majoritária. Então eles precisam do voto de todo mundo. E a grande maioria da população estava contra a PEC da blindagem. Então o representante não pode ficar contra o representado. Na Câmara pode. Como a votação é proporcional, eu sou um deputado eleito por algumas cidades, eu posso mudar essas cidades. Basta eu ter dinheiro, conceito de financiamento, eu vou lá e tenho cabos eleitorais, prefeitos, vereadores, eu me elejo de novo por um outro público. Então você veja o seguinte, como a eleição é proporcional, em torno de 70% a 75% dos eleitores não elegem ninguém. Eles acabam elegendo, votando em gente que não se elegeu. Eles só ajudam no quociente eleitoral daquele partido, que não é um partido que tenha uma estrutura ideológica firme, mas ele acaba ajudando. Por exemplo, um exemplo disso é a Zona Leste de São Paulo tem 35% dos habitantes e ela não tem um número de deputados, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal, proporcional a ela, porque não tem o voto distrital. Então, as coisas. Agora, quem vai lá pegar voto na Zona Leste? Um montão de gente que não tem a visão da Zona Leste, dos problemas da Zona Leste, que tem um problema sincero. Ela tem 35% da população e tem só 13% dos empregos da cidade.
Então, não é uma crise executiva, é uma crise do sistema de voto no Brasil, que permite o representante, no caso dos deputados, vote contra o representado. Quer dizer, a população quer emenda PIX? Não. A população quer até PEC da blindagem? Não. A população não quer um montão de coisa que o deputado vota, e ele vota tranquilo, porque o jeito dele se eleger, a forma, é um jeito que ele pode driblar o eleitorado. O que esse sistema ele fala sobre a cultura política brasileira? E qual seria essa relação entre o Estado e a sociedade? Muito boa pergunta. Então, acho que há um descasamento entre o que a sociedade prega e o que ela faz. Que ela de verdade. O que funciona é a sua atitude. Por exemplo, quando todo mundo saiu, vocês estão numa idade que isso é como foi. Quando todo mundo saiu na rua em 2013, teve uma mudança. Quando teve certos determinados movimentos, por exemplo, agora recentemente, pequeno, perto das coisas que tinham antigamente, mas, por exemplo, contra a PEC da blindagem, o pessoal recuou. Mas o Senado, como tem esse voto majoritário, falou: opa, se embarcar nessa, nós vamos perder a eleição. Vai vir, eu vou ter um adversário do meu estado que vai dizer: eu sou contra a PEC da blindagem, ele votou nisso. E o cara recuou. Então, quer dizer, as formas de participação, inclusive os diretórios acadêmicos e tal, que antigamente tinham uma participação mais ativa, tem uma participação hoje muito leniente, aceitante. Então, acho que a aceitação, o conformismo na nossa sociedade, junto com outras atitudes, a gente ser muito ansioso, nós aceitarmos que determinadas políticas sejam políticas só de fachada. No Brasil, todo mundo gosta de estar no foto da largada, eu falo que é a foto quando se anuncia a política. Ninguém cobra. Uma coisa que vocês podem acompanhar aí, já está no trabalho de vocês, não há medição de resultado de políticas públicas no Brasil. Não há. Simplesmente não há. Então, se você montou, qualquer governo, a política pública de habitação, do Fernando Henrique, do Lula, do Michel Temer, então, você não sabe se foi boa, se foi ruim, não tem. Não ter medição é você... Tá bom, tanto faz. Quer dizer, a foto da chegada da política, quando ela deveria dizer, funcionou, não funcionou. Normalmente, uma política não funciona 100% do tempo. Isso funcionou, vamos manter. Isso daqui precisa corrigir. É isso que devia ser o processo incremental. Os números falam por si só. Eles demonstram que, apesar do governo tentar por negociações constantes, eles não conseguem reverter os seus projetos em resultados legislativos. Então, o presidencialismo por coalizão, ao invés de mostrar a estabilidade do modelo, na verdade mostra suas fraquezas. Ou seja, apoios políticos são ganhos por meio de barganha e não por convicção. Então, a aprovação de agendas prioritárias no governo é um desafio, evidenciando essa fragmentação. Assim, o governo Lula é um exemplo de como a patronagem sustenta a governabilidade no Brasil, mas com o custo de comprometer a coerência política, alimentar práticas patrimonialistas e mostrar que o Estado prioriza aprovações por meio do poder e não por meio de políticas públicas duradouras. Diante do cenário atual, o presidencialismo de coalizão no Brasil vive um impasse. Por um lado, ele se mostra funcional ao permitir que governos como o de Lula sobrevivam politicamente sem a maioria no Congresso. Por outro lado, sua dependência da patronagem compromete a transparência e afasta o sistema político da sociedade. Se essa lógica se intensificar, corremos o risco de normalizar um modelo disfuncional, onde a governabilidade só é possível por meio de barganhas. Ao mesmo tempo, o desgaste dessa prática pode alimentar pressões por reformas políticas mais profundas, ou até abrir espaço para narrativas que questionam o próprio modelo presidencialista. O futuro do sistema depende, em parte, de como o atual governo lida com esses limites, e do quanto a sociedade está disposta a tolerar ou transformar essa realidade.